Sabia que podemos usar a diferença de temperatura natural nos nossos oceanos tropicais para criar eletricidade dia e noite durante todo o ano? Esta ideia não é nova. Em 1881, o físico francês Jacques d'Arsonval inventou o primeiro conceito para explorar esta energia. Ao longo do século XX, houve várias tentativas de demonstrar esta tecnologia nas Caraíbas e no Pacífico. A primeira foi em Cuba, em 1930, mas foi destruída por tempestades sazonais. Depois, em 1979, a Mackay demonstrou com sucesso plataformas flutuantes chamadas Mini OTEC e OTEC One. Em 1981, os japoneses construíram um projeto em Nauru, mas este também foi destruído por uma tempestade. Nos últimos 10 anos, projetos de demonstração permanentes no Havaí, Estados Unidos da América, Japão e Coreia do Sul provaram com sucesso o conceito de funcionamento de uma central de ciclo fechado OTEC para produção de energia. A OTEC funciona melhor em zonas equatoriais tropicais, onde a diferença de temperatura da água da superfície e a do fundo dos oceanos é de pelo menos 20 graus centígrados durante todo o ano. Como é que funciona? A água quente da superfície do oceano vaporiza um fluido com um ponto de ebulição baixo. O vapor expande-se e gira uma turbina, acoplada a um gerador, que produz eletricidade. O vapor é então arrefecido utilizando água fria profunda. Dessa forma, o vapor é condensado novamente para um líquido e pode ser reutilizado. Isto cria um ciclo contínuo de geração de eletricidade. Por que é que isto é importante para as ilhas? As redes elétricas precisam de dois tipos de energia, carga de base e pico de carga. As fontes de energia renováveis, como os painéis solares, fornecem energia de pico de carga durante o dia, quando a energia do sol pode ser capturada. Mas as importações de petróleo ainda são necessárias para a carga de base constante. A hidroeletricidade pode fornecer alguma energia de carga de base, mas num mundo com padrões meteorológicos menos previsíveis e secas crescentes, ainda pode ser interrompida. A OTEC é uma fonte de energia de carga de base. Independentemente do tempo, da hora do dia ou altura do ano, a água do oceano ainda está sempre quente. Seria necessária uma nova era glacial para parar uma central OTEC. A Global OTEC foi fundada para comercializar a energia térmica dos oceanos e fornecer energia limpa, fiável e económica a pequenos estados insulares em desenvolvimento, como São Tomé e Príncipe, que experimentam alguns dos custos energéticos mais elevados do mundo. Desde 2017, a Global OTEC concebeu uma série de conceitos de plataformas flutuantes OTEC, envolveu completamente a cadeia de fornecimento e produziu modelos de custos detalhados para estes sistemas. No ano passado, a Global OTEC assinou um acordo com a CIDS-DOC, a Organização de Energia Sustentável e Resiliência Climática dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, CIDS, para colaborar, começando com um projeto piloto em São Tomé e Príncipe, que será um ótimo exemplo para o resto do mundo de como as importações de gasóleo podem ser substituídas por energia limpa do oceano. São Tomé e Príncipe é um dos únicos pequenos estados insulares em desenvolvimento que não sofre tempestades tropicais sazonais. Isto faz com que seja o local ideal para construir sobre o que foi aprendido nas instalações de demonstração e iniciar a tarefa de descarbonização dos CIDS. Os membros do CIDS-DOC designaram a OTEC como tecnologia prioritária para a segurança energética e na COP26, juntamente com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, chefes de Estado de Belize, Seychelles, Tonga e São Vicente e Granadinas apoiaram publicamente o sistema flutuante da Global OTEC. Este sistema flutuante poderá reduzir a frequência dos apagões, o custo da eletricidade e os choques económicos resultantes de eventos geopolíticos. E a OTEC não serve apenas para trazer energia limpa a preços acessíveis aos CIDS. Os projetos podem produzir água doce, impulsionar a indústria pesqueira e fornecer lítio até hidrogênio. A energia térmica dos oceanos poderá ser a base da industrialização, energia, alimentos e água das próximas gerações, em São Tomé e Príncipe e em muitos outros CIDs e estados costeiros. E começa por si. Visite já otec.st e diga-nos a sua opinião sobre o que a OTEC poderá significar para o futuro de São Tomé e Príncipe.